Olá, estamos novamente aqui estudando a Bíblia. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre calvinismo e arminianismo. O que são então essas duas doutrinas, né? Primeiro a gente tem que entender então que elas são duas doutrinas de salvação, ou seja, que falam a respeito da salvação da alma do ser humano. E o calvinismo então, ele foi formado, podemos dizer assim, defendido por um teólogo cristão reformado, né? Entre os anos 1509 e 1564, que foram os anos, então, estou dando aqui a data de nascimento e da sua morte, que foi chamado João Calvino. O João Calvino, então, por isso o nome calvinismo, né? Por ser ele o defensor desta doutrina. E o calvinismo, então, ele tem 5 pontos que demonstram as suas ideias, ou seja, o que o calvinismo defende, o que o calvinismo prega. Que esses 5 pontos, então, formam a tulipe, né? Que, na realidade, são 5 pontos que expressam, então, tudo o que a doutrina do calvinismo acredita, que são depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, cada um desses 5 pontos aqui defende aquilo que os calvinistas acreditam. Por exemplo, o que é a depravação total? Eles dizem então que o pecado afetou tanto o ser humano, mas de tal forma que ele não pode buscar a Deus por ele mesmo, quer dizer, foi total a depravação, não tem condições de o ser humano se dirigir até Deus. A eleição incondicional, essa aqui é a que as pessoas mais conhecem a respeito do calvinismo, é que diz que Deus escolheu alguns para ser salvos e outros para ir para o inferno. Ou seja, Deus escolhe quem ele quer na sua soberania, no seu poder, então ele escolhe e ele então criou ou escolheu, no caso, alguns para serem salvos e outros então para serem condenados. Também a expiação limitada. O que a expiação limitada nos diz? Que Cristo morreu apenas por alguns, ou seja, pelos eleitos. Então eles defendem essa ideia, que Jesus não morreu por todo ser humano, que Jesus não morreu por todas as pessoas do mundo e de todas as épocas, mas que ele morreu apenas por alguns, ou seja, os eleitos. A graça irresistível, que é o outro ponto, né, da sua doutrina calvinista, então, diz que não há como resistir à graça de Deus. O que significa isso? Que se Deus escolheu alguém para ser salvo, esta pessoa não pode dizer que não quer, porque é a vontade de Deus de que ela seja salva. Então é a graça irresistível, a pessoa não pode, né, contrariar a vontade de Deus. E também fala a respeito da perseverança dos santos. O que é isso? Resumindo, né, em simples palavras, uma vez salvo, sempre salvo. Quer dizer que aquele que Deus escolheu para ser salvo, pode fazer o que quiser, mas que no final da sua vida vai acabar sendo salvo. Então esses são os 5 pontos, né, da doutrina calvinista, e que revelam então o que eles acreditam através do que João Calvino ensinou. E aí temos também o arminianismo. O que é isso? Vem de Jacó Armínio, também era um teólogo que viveu entre 1560 e 1609, era um teólogo holandês, e que ele defende então a teoria, né, que nós vamos ver agora aqui, mas que o nome se tornou arminianismo, também por causa do nome dele, que é Jacó Armínio, então ficou arminianismo.
E ele ensina que cada pessoa tem capacidade de escolha, ou seja, é o livre-arbítrio. E aí então ele prega que o arminianismo, né, prega o quê? A doutrina da salvação pela fé. O que é isso? Que a única forma de nós recebermos a salvação é pela fé em Jesus. Não podemos fazer nada para merecer. Né? Merecer o quê? Merecer a salvação. Por quê? Porque a salvação é um presente de Deus. Ela é de graça para quem crê. Então, quem crê em Jesus e aceita esse presente de Deus, né, a graça, é salvo. Então a salvação é pela fé em Jesus. E isso nós podemos ver, né? Eu não vou estar lendo esse versículo porque é bem conhecido, mas você pode conferir aí, que é João 3,16. O arminianismo defende também a expiação total. Veja só. O calvinismo defende então a expiação limitada, quer dizer que Cristo morreu apenas por alguns, mas o arminianismo defende a expiação total, ou seja, Jesus morreu por todos e não apenas por alguns. E você pode conferir então em 1 João capítulo 2, do versículo 1 e 2. Então Jesus morreu por todos, e o mesmo João 3,16 que eu citei antes também diz, né? Jesus morreu por todos. Então, expiação total é o que o arminianismo prega. Quer dizer, Jesus não morreu só por alguns. Jesus morreu por todos que o aceitarem. Quem aceitá-lo é salvo. O arminianismo também, né? Então, ele fala da depravação total, mas diz o seguinte, que nada nós podemos fazer para nos salvar. Ou seja, o pecado aconteceu, né? O ser humano foi afastado de Deus, mas que nós não podemos fazer nada para nos salvar, ou seja, sem Deus nós estamos todos condenados, mas que a fé, que é um dom que vem de Deus, né? Somente quando Ele nos dá a fé, então, que é esse dom, né, da fé pela ação do Espírito Santo, é que podemos ser salvos. Então o ser humano ficou depravado, ficou pecador? Claro que sim, mas, né, nós podemos então ser salvos pela fé em Jesus. Também fala a respeito da graça resistível, porque olha só, como eu falei antes, o calvinismo diz graça irresistível, quer dizer, aquele que Deus escolheu não pode dizer que não quer. Mas o arminianismo prega a graça resistível, ou seja, Deus nos dá a capacidade para escolher se nós queremos ser salvos ou não. Então, se nós quisermos resistir o Espírito Santo agindo em nós, nós podemos. A pessoa não é obrigado a aceitar a bênção de Deus da salvação. Ele pode dizer que não quer ser salvo. Então a graça é resistível, sim. A pessoa pode recusar o presente de salvação de Deus, então. E por último, então, né? O arminianismo também fala a respeito da garantia questionável da salvação, ou seja, o calvinismo diz uma vez salvo, sempre salvo, mas o arminianismo então defende a ideia de que é possível sim perder a salvação. Uma pessoa aceitou Jesus como Salvador e depois de um tempo, né, sei lá, por alguma atitude da vida, alguma coisa que aconteceu, ela rejeita Jesus. Então é lógico que ela vai perder a salvação. Não é porque ela tinha aceitado antes que ela vai ser salva para sempre. Então é possível sim se perder a salvação pelo entendimento da doutrina arminianista. E só para ler então um versículo aqui, eu quero ler Efésios 2, do 8 ao 9, que nos diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós somos salvos através da graça de Deus, e essa graça se estendeu a todo ser humano em todas as épocas da humanidade. Se a pessoa quiser ser salva, basta aceitar o Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz, e será salvo. Mas, então essas são, né, as diferenças entre calvinismo e arminianismo, que eu falei assim bem resumido para você entender. E sem muitas explicações, porque aí às vezes pode
né, complicar. Então, fiz uma explicação bem simples para você entender com facilidade e que esse vídeo então tenha abençoado a tua vida, que tenha te ajudado a entender a diferença entre as duas doutrinas e que sirva de bênção para você então fortalecer a tua fé. Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.